Prometido, vamos acionar Rodrigo Aidar, colunista da Band News FM, jornalista especializado em cobertura do judiciário, já participa aqui com a gente. Aidar, um passarinho me contou que você estava há pouco numa gravação do ABC da Notícia, programa que vai ao ar aos sábados aqui na programação da Band News FM, às 10h20, falando justamente sobre STF, né? O programa faz uma explicação aí do noticiário, explicando o que é o STF, e a gente quer falar também de STF por aqui, mas da sobrecarga de trabalho, né? Muitos casos que às vezes chegam por lá. Falávamos aqui nos nossos destaques, tanto dos casos do Carandiru quanto da Boate Kiss, que estão aparecendo lá no STF, né? Casos muito antigos. Carandiru vai completar 30 anos neste ano. Ano que vem, Débora falava, o caso da Boate Kiss completa 10 anos. E eles vão se arrastando, as vítimas vão revivendo essas dores de novo. Conta pra gente, vamos começar falando do caso do Carandiru, porque a gente tem uma questão muito particular, e a gente estava até comentando na redação agora há pouco, né? Porque tem tanto essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que rejeitou um recurso da defesa dos policiais responsabilizados por esse massacre, e ao mesmo tempo no Legislativo há uma movimentação para tentar uma anistia para esses policiais, né? E a gente estava nessa dúvida. Tem uma coisa se sobrepõe à outra. São duas forças ali, uma legislativa e uma no judiciário. Elas se encontram, elas são diferentes. Como é que funciona essa história? Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Débora, querida, minha companheira tarde. de meio do dia. Boa tarde aí aos nossos ouvintes. Pois é, Renan, 30 anos depois, né? Você falava aí como esses casos vão se arrastando, e eu acho que esse é o principal problema do sistema de justiça hoje, que precisa ser enfrentado. Decisões sobre casos, e não só sobre casos que trazem clamor público, outros casos também que se arrastam. O sistema de justiça precisa ser um pouco mais objetivo, precisa funcionar num prazo mais exíguo, não dá para você estar discutindo 30 anos depois o cumprimento de pena do massacre do Carandiru. Se esses caras forem condenados, a pena de homicídio, salvo engano, varia de 12 a 30 anos, ou seja, a pena máxima por um homicídio é 30 anos. O sujeito está respondendo o processo há mais tempo do que a pena máxima pelo crime. Apesar que, nesse caso, as penas variavam entre 48 e 264 anos, porque foi uma chacina. Mas é inadmissível que qualquer caso dure na justiça 30 anos. Agora, se uma coisa se sobrepõe à outra, a anistia, ela existe, a gente discutiu ela há muito pouco tempo, né, Renan? Existe a figura do decreto do presidente da República, né? Da graça, do indulto. Agora, essa anistia especificamente dirigida para esses policiais, eu não sei se ela se sobreporia à decisão do Supremo Tribunal Federal. Não dá para dizer que uma coisa se sobrepõe à outra assim de forma objetiva. Isso certamente geraria uma discussão. Essa anistia concedida, se fosse concedida para esses policiais condenados agora pela decisão do Supremo, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, seria certamente contestada e discutida no próprio Supremo Tribunal Federal. Ao fim e ao cabo, o Supremo que ia decidir se vale ou não essa anistia. Aidar, eu fico pensando aqui, né, sobre esses dois casos e tantos outros que, inclusive, você traz aqui no Band News no meio do dia, nas nossas conversas ao longo da programação da Band News FM. Demora-se tanto para começar um julgamento, enfim, são as sessões que são marcadas, os depoimentos, muitas vezes a imprensa acompanhando, horas e horas de depoimentos, de defesa, de acusação, tanto tempo depois para finalmente sair uma definição, seja uma condenação ou não. Pegando o caso da Boate Kiss, né? 8, 9 anos depois, decidiram pela condenação dos responsáveis pelo incêndio na boate, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí parece assim, bom, fechamos um caso, vamos virar a página, e meses depois, como é que a justiça chega e anula um júri que já tinha condenado réus, né? Como é que funciona essa questão dessas brechas na lei? Isso não poderia ter sido visto antes? Ou seja, a qualquer momento uma definição ela pode ser alterada meses depois, anos depois, dias depois? Débora, pode. E eu acho que essa pergunta a gente tem que responder de vários pontos de vista. O primeiro é o seguinte: é sim um absurdo que um caso, para ser julgado pela primeira vez, demore 9 anos, por mais complexo que ele seja. Como eu disse antes, a justiça não pode demorar tanto para dar uma decisão sobre um caso. Isso não significa, e aí são coisas separadas. É claro que o caso da Boate Kiss,
é um caso escabroso. Essa demora provoca um sentimento de revolta, de omissão, de como se a justiça não existisse para as famílias das vítimas. E a gente tem que ser solidário com isso e ponto. Agora tem um outro ponto. O processo penal tem regra. E se você descumpre essas regras, a consequência disso é o caso ser anulado. Você tem alguns quesitos, eu estava lendo hoje de manhã, os motivos pelos quais os desembargadores anularam o julgamento da Boate Kiss. Você tem 4 ou 5 artigos no Código de Processo Penal que diz como deve ser feito o sorteio do júri. É o Código de Processo Penal. Tem que seguir aquilo. Se você não segue aquilo, você está prejudicando ou a defesa ou a acusação. Você está desequilibrando o processo. E a chance de cometer uma injustiça cresce. E ali nesse capítulo do Código Penal, diz que o sorteio tem que ser feito entre 25 jurados, um sorteio, salvo engano, 15 a 10 dias antes do júri. No caso da Boate Kiss, as notícias e a discussão que houve lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se disse que foram feitos 3 sorteios, não um, com mais de 25 pessoas, e o último a 5 dias do júri. Então, eles descumpriram a regra do Código de Processo Penal. Isso parece que foi contestado pela defesa no próprio júri. O juiz mandou seguir. O fato de o Ministério Público ter feito isso, ter seguido com a acusação, e o juiz mandar seguir, eles correram o risco de o tribunal observar a risca a letra da lei e anular o caso. E tem outras questões, não é só essa. Parece que uma assistente de acusação usou para tentar fazer com que os réus parecessem culpados o silêncio deles, o que é um argumento proibido no júri. E o assistente da acusação sabe isso. Então, se você comete irregularidades dentro do processo penal, para tentar buscar uma condenação, o que você está buscando a longo prazo é a impunidade. Assim, os desembargadores, você pode concordar ou discordar da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agora, não dá para dizer que é uma decisão absurda, porque se foi descumprido o Código de Processo Penal, que é o que garante a defesa, que é o que garante o julgamento justo, o caso, infelizmente, tem sim que ser anulado. Agora, Débora, Renan, eu falo para burro, mas só para completar esse raciocínio. Não significa absolvição. Porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não absolveu eles. Anulou o julgamento, porque houve, no entendimento do tribunal, se feriu o devido processo legal e o direito de defesa, então eles podem ir para um novo júri. O Ministério Público parece que vai recorrer para o STJ. Mas aí começa do zero, Aidar? Volta a estaca zero? Volta a estaca zero, Débora. Volta a estaca zero. Nossa. É um novo júri. Mas aí é que tá. Precisa ser feito num período mais reduzido do que foi feito até agora. Volta a estaca zero, é um novo júri, se esse júri foi nulo. Agora, é uma decisão que a acusação tem que tomar, ou recorre. A gente está vendo o caso do Carandiru, que demorou 30 anos. Pode demorar, às vezes, muito mais o recurso do que a realização de um novo júri. Às vezes é melhor realizar logo um novo júri, cumprindo o devido processo legal, do que ficar recorrendo, vai STJ, vai Supremo Tribunal Federal, tem recurso em cima de recurso, e sabe-se lá quando que vai ter um desfecho, essa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul em 2013. Rodrigo Aidar, colunista da Band News FM, jornalista especializado na cobertura do judiciário, sempre muito bom falar com você, até uma próxima, meu caro. Valeu, Aidar. Valeu, Débora, valeu, Renan, um abração para os nossos ouvintes.